Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos reunidos, meu Pai, na Tua presença, porque sabemos que o Senhor, meu Deus, é quem nos dá a direção, meu Pai. O Senhor é quem, meu Deus, nos move, meu Deus, na direção que o Senhor, meu Pai, quer que nós venhamos andar. Então, meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, mover também os nossos pensamentos, meu Deus, para que a gente possa, meu Pai, tentar, meu Deus, imaginar aquilo que o Senhor quer que nós venhamos, meu Pai, a fazer. Porque às vezes a gente pensa, meu Pai, em algo tão pequeno, mas o Senhor tem algo muito maior. Ou às vezes a gente quer fazer de uma forma, mas o Senhor quer, meu Pai, fazer de outra, e que o Senhor seja soberano sobre a nossa vida, meu Pai. Que o Senhor seja, meu Deus, o nosso guia, que o Senhor venha ser, meu Pai, a nossa direção, para que nós não venhamos, meu Pai, a desagradar o Senhor jamais. Que o Senhor seja o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso melhor amigo. Em nome de Jesus, meu Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abre o nosso coração para receber, meu Deus, aquilo que o Senhor quer falar com cada um nessa noite. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém. Pode sentar. Pode sentar. Existe uma visão que as pessoas ainda elas não conseguiram perceber. Deus está acima de tudo e de quê? De todos. Sim ou não? Sim. Deus, Ele é o Senhor. Ele é o todo, o quê? Poderoso. A Bíblia fala que os céus e a terra fogem diante da sua presença de tão gloriosa e poderosa que ela é. Glória a Deus. Deus, Ele é Pai. Mas mesmo sendo Pai amoroso, Ele ainda assim não deixa de ser Deus. Onde eu quero chegar com tudo isso? Nós somos servos. Ele é o Senhor. Aleluia. Nós somos filhos e Ele é o Pai. Existe uma diferença, uma hierarquia que às vezes a gente ultrapassa, que às vezes a gente extrapola. Então, às vezes a gente esquece de que Ele está acima de tudo. Onde eu quero chegar com isso? Quando Deus fala, pessoal, os céus e a terra obedecem. Quando Ele fala, os céus e a terra obedecem. E por que nós não obedecemos? Porque muitas das vezes a gente não vê o que Deus fala como uma ordem. Às vezes a gente vê o que Deus fala como um pedido. Mas Deus não pede, pessoal. Ele ordena. Porque Ele está acima de tudo. Um policial tem autoridade para prender alguém e jogar alguém aonde? Atrás das grades, não é? Quando ele fala para alguém alguma coisa, ele está pedindo? Ele está dando uma ordem. E se a pessoa não fizer, o que acontece? A pessoa vai o quê? A pessoa vai para o xilindró, vai presa. Se o juiz fala algo no tribunal, se ele fala assim, ó, silêncio, ele não está pedindo,
Ele está dando uma ordem. E todo mundo tem que ficar o quê? Em silêncio. Se não ficar em silêncio, ele vai entender aquilo como um desrespeito e a pessoa pode ser até presa por desacato do quê? Autoridade e outras coisas que são do meio jurídico. E por que nós, cristãos, homens e mulheres de Deus, na grande maioria das vezes a gente não consegue discernir e entender que o que Deus fala para a gente não é um pedido, é uma ordem. E é por isso que muitas pessoas deixam de ser abençoadas, porque umas ouvem como uma ordem, outras ouvem como um pedido e se acham na condição de fazer ou não fazer. Até hoje, pessoal, até hoje eu me arrependo amargamente, porque teve um dia que eu fui fazer a entrevista lá no trabalho onde eu estou e eu fui no mercado ali perto e uma pessoa estava um dia de sol, muito calor, e eu gosto de tomar aquele chá mate-leão de pêssego, bem geladinho, é uma coisa muito boa. Eu gosto de tomar aquilo para mim é a minha bebida favorita. E eu comprei, chamei o Uber e estou na porta do mercado esperando o Uber chegar. Só que eu tenho um pensamento muito devagar, pessoal. Existem dois tipos de pensamentos: pensamento rápido e devagar. Eu sou o mais devagar ainda. E teve uma pessoa que veio do meu lado e falou: nossa, tá geladinha essa bebida. A primeira pessoa falou: nossa, tá calor. Eu falei: tá calor. Ele falou: tá geladinha essa bebida. Eu falei: tá geladinha. E é gostosa, e é docinha. E eu falei: é docinha, é gostosa. Mas não caiu a ficha que aquela pessoa queria tomar. E depois, quando eu entrei no Uber, e Deus falou algo muito rápido assim, ó, dá para ele, mas eu fiquei pensando, processando aquilo. Dou ou não dou? E quando chegou, em questão de segundos chegou o Uber, eu entrei no Uber, depois eu pensei assim, vou dar para ele. Mas eu já estava no Uber, já estava longe. Para mim ia ser só mais uma bebida de pêssego gelada, que eu já tomei de tantas. Mas para aquele homem ia ser um refrigério de um dia cansativo de trabalho e esgotado que ele estava. Talvez aquela bebida era a resposta de uma oração que ele fez para Deus. Mas eu não ouvi aquilo como uma ordem. Eu ouvi aquilo como um pedido. E sempre quando eu vou no mercado, ou sempre quando eu passo por aquele mercado, meu coração dói. Porque eu falei, a próxima vez que eu encontrar aquele homem, eu vou dar para ele uma bebida, mas nunca mais eu encontrei aquele homem. E quantas são as vezes que a gente deixa de ser o que Deus espera que a gente seja, porque a gente se coloca na posição de aceitar ou não o mandar de Deus, de fazer ou não o que Deus está pedindo. Deus não está pedindo, pessoal, Deus está ordenando, porque nós somos servos e nada o quê? Nada mais. Olha só o que diz aqui em deixa eu anotar, cadê? Olha só o que diz aqui em Sofonias.
Agora eu quebrei você. Onde é que fica isso? Fica na Bíblia. Mas que parte da Bíblia? Do lado de dentro. Sofonias. Se você quiser deixar anotadinha, anota e depois você lê em casa, se você não achar. Sofonias, capítulo 2, versículo 3, diz assim: busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena. Eu vou repetir de novo. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da onde? Da terra, vocês que fazem o que Ele o quê? Ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Quem você acha que vai ter abrigo no dia da ira do Senhor? É aquele que faz o que Ele ordena, aquele que enxerga o que Deus pede como uma ordem, ou aquele que se vê na condição de escolher entre fazer ou não fazer o que Deus está pedindo? Ou aqueles que já pegaram o espírito da coisa, aqueles que fazem aquilo que Deus está pedindo, ordenando. Como você enxerga o que Deus fala para você? Como um pedido ou como uma ordem? Se você enxerga como um pedido, se eu enxergo como um pedido, me desculpe, eu e você ainda não entendemos a plenitude de Deus, a grandeza de Deus. A gente ainda não se colocou na posição de servo e colocou Ele na posição de Senhor. Talvez a gente está intermediando, intercalando. Uma hora eu sou servo, daqui a pouco eu sou Senhor. Quando me convém eu sou servo. Quando eu quero que Deus faça algo na minha vida, eu vou lá, me coloco na posição de: ó Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou servo e nada mais. Mas quando Deus pede, quando Deus ordena algo, que eu posso provar para Ele que eu sou realmente servo, eu vou lá e me coloco na posição de Senhor e escolher entre fazer ou não fazer. Pegou o espírito da coisa? Jesus chegou numa pessoa e disse: vende tudo que você tem. Jesus estava pedindo: vende tudo que você tem e dá aos pobres, e eu vou te dar o quê? O que ele falou, pessoal? Quer dar? Vende tudo que você tem e dá aos pobres, que eu vou te dar um tesouro. Aonde? Nos céus. Aquela pessoa que ouviu pensou que era um pedido e decidiu, na sua insignificância ou na sua soberba, depende do ponto de vista, escolher. Mas Jesus não estava pedindo, Jesus estava ordenando. E aquele jovem rico, agora você lembrou de quem a gente está falando, e aquele jovem rico virou as costas e, muito triste, foi embora. Jesus disse
quando tinha acabado a água. E Jesus falou: vá lá, pega e enche. Pessoal, se a gente parar para pensar, se a gente botar a nossa cabeça para funcionar, tudo que Jesus disse, em momento algum foi um pedido, sempre foi uma ordem. Aqueles que eram servos entendiam o recado, mas aqueles que ainda não se colocavam na condição de servos e não reconheciam Jesus como Senhor e Salvador, não obedeciam porque achavam que tinham o direito de escolher. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Quantas são as vezes que nós somos ordenados a fazer algo e a gente deixa de fazer porque a gente pensa que tem escolha? Pessoal, que a partir de hoje, que Deus abra os teus olhos de tal forma que você entenda que a gente não tem escolha de quê? De nada. Quem deu a sua vida para Jesus aqui? Se você deu a vida para Jesus, a vida é sua. A vida é de quem? É dele. Ele faz dela o que ele bem entender. Paulo dizia: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em quem? Em mim. E Paulo dizia: olha, eu esmurro a minha vontade, eu esmago, eu massacro a minha vontade para fazer a vontade de Deus, porque não é? Porque Deus não pede nada para a gente que seja fácil. Se fosse fácil, a igreja estava cheia, lotada. Mas as pessoas, elas querem escolher entre fazer e não fazer o que Deus pede. Os mandamentos são pedidos. O próprio nome já é o quê? Já diz. É os 10 mandamentos, não é os 10 pedidos de Deus. Deus está mandando. E para ser mais profundo ainda, só vai para o céu aquele que obedece. Aleluia. Então, se eu não obedeço, eu não vou ter abrigo no dia da ira. Vamos obedecer mais a Deus, pessoal. Quando você acordar, essa semana aconteceu comigo. Ou semana passada, não lembro. Eu acordei de madrugada. Eu despertei assim, ó. Abri meus olhos. E eu sempre, quando eu estava no meu auge, quando eu estava no meu primeiro amor, no auge do meu primeiro amor, eu sempre tive o pensamento: se eu acordar de madrugada, é porque Deus quer que eu ore. Porque Deus quer usar a minha boca para repreender as obras do diabo na vida de alguém. Ou Ele quer que eu me achegue mais perto dele, porque Ele quer falar algo comigo, que talvez durante o dia inteiro eu não consegui ouvir, porque eu estava preocupado com a minha vida. E eu abri os olhos e na mesma hora já veio aquele pensamento de sempre. Mas eu fiquei pensando: vou ou não vou? Aí eu já pequei. Eu não tinha que pensar, eu só tinha que fazer. Então guarda isso. No céu só vai subir quem é servo. Não vai subir quem é Senhor, porque lá só tem um Senhor. O nome dele é Jesus de Nazaré. E se a gente quer ser Senhor, a gente está perdido, porque existe um lugar para quem se acha Senhor.
Quem é que se acha Senhor e não é Senhor? E é para lá que vai esse que se acha Senhor e não é, e os seus imitadores. Jesus disse: sede meus imitadores, porque também tem os imitadores de quem? Do diabo. Então, pessoal, que a partir de hoje, que Deus possa mudar a nossa visão espiritual de forma definitiva e que a gente possa entender que Deus não pede, Deus ele ordena. Quando Deus chamava Abraão mesmo sendo velho, poxa pessoal, eu quero conhecer Abraão é demais. Abraão, quantos anos a senhora tem, vovó? 90, a avó tem 90, Abraão tinha 90. E quando Deus chamava Abraão corria. Eu fico imaginando Abraão correndo. Ele corria. Ele dizia: Senhor, eis-me aqui, fala que teu servo ouve. Ele falava: Deus, estou pronto, o que o Senhor quer de mim? Porque ele sabia que quando Deus chamava era para pedir alguma coisa, era para dar uma ordem. E Abraão já se colocava na posição de servo, falava assim: ó, fala que o teu servo ouve, pode pedir o que o Senhor quiser. E numa dessas Deus pediu o quê? O Isaac. Deus pediu Isaac. Deus ordenou. Se Deus tivesse pedido, Abraão teria poder de escolha entre sim e não, mas Abraão entendeu que não era um pedido, era uma ordem. E Abraão foi lá e deu. Ah, mas ele não matou. Mas Deus não queria a morte, Deus queria a obediência. E às vezes Deus só quer isso, pessoal. Deus só quer que você obedeça, que nós obedecemos. Deus só quer esfregar na cara do diabo, que nem ele fez com o Jó. Talvez o diabo está ali, ó, falando para Deus: ah, mas esse aqui não presta. Esse Thomas não presta. E Deus fala: não, Thomas presta. Esse Thomas não presta. Quer ver? Pede alguma coisa para ele. E aí Deus vai lá, toca: Thomas, faz isso. Aí o Thomas vai lá e envergonha Deus, porque não obedeceu. Às vezes Deus só quer esfregar na cara de Satanás que nós somos servos dele. E às vezes a gente vai lá e mostra que a gente não é servo. Então, que a partir de hoje que nós possamos ouvir os ordenamentos. Existe essa palavra, né? Existe, né? Não estou inventando, já li em algum lugar. Que nós possamos ouvir os ordenamentos de Deus e não os pedidos de Deus, porque Deus é o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e se Ele fala algo, é uma ordem. Amém? Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Pai, possa achar misericórdia diante, meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, ter misericórdia, olhar para nós, porque o Senhor olha e vê servos aprovados, que
foram provados pelo fogo, provados pela água, provados pelo deserto, provados pelas lutas, provados pelos problemas, provados até mesmo, meu Pai, pelos espinhos na carne. E mesmo assim, meu Deus, nós continuamos a obedecer às suas ordens, porque somos teus servos. Então tenha misericórdia de nós, meu Pai. Que o Senhor possa mudar o nosso entendimento, porque eu quero encontrar abrigo no dia da tua ira. Eu quero encontrar abrigo no dia da ira, meu Pai. Mas só encontra abrigo na casa do seu Senhor, aquele que é servo. Então tenha misericórdia das nossas almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.